Olá, galerinha linda do meu coração, prontos para mais uma aulinha de gramática? Estamos finalizando a nossa parte sobre orações e aí a gente finaliza como com orações reduzidas. O que é isso? Isso cai sempre em vestibulares? Não, gente, não cai sempre em vestibulares, cai em alguns vestibulares em específico, né? Aqui na nossa região, por exemplo, em Santa Catarina, nós podemos pensar nas provas da UDESC, né, e da UFSC, como as provas que cobram esse tipo de oração. Alguns concursos públicos também cobram esse tipo de oração. Por quê, gente? Porque como o aluno ele pode se perder na identificação dessa oração, fica mais fácil, né, de eliminar candidatos aí nesta fila, tá, gente? Então presta bastante atenção para não ser um desses eliminados aí, tá? Por uma questão de gramática, por uma questão de nomenclatura. Então, olha só, o que é uma oração reduzida? O próprio nome já disse, ela é reduzida porque ela diminuiu, né, gente? Houve uma redução aí de oração. E por que é uma redução nesta oração? Porque nós, primeiro, retiramos o conector, a conjunção que existe unindo uma oração a outra oração. Segundo, o segundo verbo, isso é muito importante. Verbo, que verbo é este? O segundo verbo, o verbo da segunda oração. Ele estará numa forma nominal, numa forma de nome, ou no infinitivo, cantar, falar, brincar, vender, sorrir, ou no gerúndio, cantando, vendendo, sorrindo, ou no particípio, cantado, falado, sofrido, ok? Então, eu não terei conector e o segundo verbo estará numa forma nominal, tá? Então, presta atenção aqui. É importante que você estude como é que nós analisamos as orações do período composto buscando os verbos, não é? Então, vamos lá. Primeiro verbo é. Segundo verbo, estude. Depois nós não encontramos o conector que existe entre os dois verbos? Muito bem, está aqui o conector, conjunção, tá? Encontrei a conjunção, separei as orações. Ô, pessoal, é importante? Professor, é importante o quê? É importante? Isso, ó. Isso é importante. Deu para substituir pela palavra isso? Muito bem. Quando dá para substituir pela palavra isso, que tipo de oração eu tenho, gente? Ó, oração subordinada substantiva. Uma oração subordinada substantiva que está desenvolvida. Ó, tem conector, o verbo está conjugado, ela está desenvolvida. Não é reduzida, ela está desenvolvida. Certo? O que é importante? Que você estude. Que você estude é o sujeito para a oração principal. Então, eu tenho uma subjetiva e aqui eu tenho a oração principal. A principal é aquela que não tem conector, certo, gente? Ela não tem conector. Agora aqui, ó, é importante estudar. É estudar, certo? Encontrei os verbos. E agora, o conector entre esses dois verbos. Cadê, gente? Cadê? Não há conector entre eles. Olha para o segundo verbo. Estudar está no infinitivo. Se está no infinitivo, o que eu faço para analisar? Eu separo, eu divido antes do segundo verbo. Primeira informação está aqui, ó, é importante. Segunda informação, estudar. Vocês estão vendo que esta equivale a esta? É importante que você estude, é importante estudar. Esta equivale a esta. Qual é a diferença? Esta está reduzida, ó, eu tenho menos palavrinhas aqui. Primeiro, eliminamos o quê? A conjunção. Segundo, o verbo, em vez de estar conjugado, ele está na sua forma nominal. O que eu tenho aqui? Uma oração. Que tipo de oração? É importante isso. Olha a análise. É a mesma. Eu faço a mesma análise. Oração subordinada substantiva. Gente, o que é importante? Estudar é importante. Isso é importante. É o sujeito subjetiva. Paro aqui a classificação agora que está, gente. Nomenclatura aqui é mega importante, tá? Porque da mesma forma que a anterior, ó, equivale, tá? Não são idênticas, mas equivalem. Da mesma forma que a anterior, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Qual é a diferença? Ela não tem conector. Se ela não tem conector, gente, ela é chamada de reduzida. Não tem conector, ela é reduzida. Ela está em que forma nominal? Infinitivo, gerúndio ou particípio? Infinitivo, então é reduzida de infinitivo. Olha que bonito isso aqui. Oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Olha que coisa mais linda. Aqui é a oração principal. Certo, gente? Lembrando, a oração principal é a que tem o verbo flexionado, conjugado, tá?
Olha a segunda oração. Chegando lá, avise-me. Verbos, chegando, avise. Conector, não existe conector. Opa, não há conector. Atenção, atenção, atenção. Procura um verbo na forma nominal. Infinitivo, gerúndio ou particípio. Encontrou? Tá aqui, professora. Tá aqui, ó. Chegando, gerúndio. Se existe uma forma nominal é porque a oração está reduzida. O que eu faço quando a oração é reduzida? Eu separo antes do segundo verbo. Chegando lá, avise-me. Ô, professor, mas o segundo verbo, qual é o segundo verbo? O segundo verbo é sempre aquele verbo que está no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, tá? Neste caso, a oração está na ordem inversa. Vocês lembram que existe uma oração que frequentemente aparece na ordem inversa? Né? Que oração é essa que aparece na ordem inversa, que ela pode ser deslocada? Vocês lembram? Pensa um pouquinho aí. Está na ordem inversa, então houve uma inversão. O que eu faço? Primeira informação está aqui. Segunda informação está aqui. Então vamos ler da primeira para a segunda. Avise-me chegando lá. Avise-me, isso? É isso? Não. Avise-me o qual chegava lá? Não. Quando chegar lá? Aham. Esta oração equivale a quando chegar lá. Quando você chegar lá. Olha só, a partir do momento que eu coloco um conector, coloquei um conector, ou quando você chegar lá, coloquei um conector, eu já desenvolvi a oração. Quando você chegar lá, aqui eu tenho o verbo flexionado no subjuntivo, ele não está no infinitivo, ele está no subjuntivo. Como é que eu sei? Tem conector, ela está desenvolvida, tá? Ela não terá conector só se estiver reduzida. Apareceu o conector, ela está desenvolvida. Que tipo de oração eu tenho aqui, então? Ó, quando estabelece relação semântica de quê? De tempo, muito bem. Então, olha só, em chegando lá, eu tenho uma oração subordinada. Tempo nós temos onde? Lá na adverbial, que é aquela que pode inverter, aparecer na ordem inversa. Oração subordinada adverbial. Gente, adverbial o que, gente? Temporal, não tem conector, gente, ela é reduzida, o verbo está no gerúndio, reduzida de gerúndio. Ui, professora, que tanto nome, que nome extenso, é extenso, mas perceberam que a lógica é a mesma da oração que nós já classificávamos lá na oração desenvolvida? Claro que se eu for classificar o quando chegar lá, eu já retiro reduzida de gerúndio, porque aqui eu não tenho oração reduzida. É apenas uma oração subordinada adverbial temporal, tá? Agora aqui, ó. As histórias contadas por ele têm muita graça. Contadas tem conector, gente. Cadê o conector? Ô, professora, não é o por. Por é preposição. Por conecta nomes. Preposição conecta nomes, ok? O que eu preciso aqui nas orações? Eu preciso de pronomes, tá? Que pronomes relativos que conectam orações ou conjunções, tá? Existe um pronome relativo? Não. Existe uma conjunção? Não. Então, peraí que ela deve estar reduzida. O que eu faço? Separo antes do segundo verbo. Separei. Os dois verbos ficaram separados? Ficaram, professora, mas olha só. As histórias contadas por ele. As histórias têm muita graça. Opa, opa, opa. Quando eu, olha aqui, o tem, ele está conjugado, está flexionado, está no plural. Contadas, está no infinitivo? Não. Está no particípio, gente. Ó, hadas está no particípio. Isso quer dizer que eu tenho uma oração reduzida aqui. Que tipo de oração reduzida? Olha só, vê se dá para substituir pela palavra isso. As histórias, isso tem muita graça. Olha se dá para substituir as histórias, isso tem muita graça. A informação maior é as histórias têm muita graça. Vocês lembram que existe uma oração que vem intercalada a outra? Qual é aquela oração que geralmente vem intercalada a outra? É a adjetiva. Então pensa aí, na ordem direta, substantiva. Na ordem inversa, adverbial. Uma dentro da outra, intercalada a outra, adjetiva. Então presta atenção aqui. Poderia colocar aqui um pronome relativo? As histórias, as quais são contadas por ele, as quais são contadas por ele. Dá para colocar o qual, a qual?
os quais, as quais, eu tenho pronome relativo. Se eu tenho pronome relativo, eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Não há vírgula, está restringindo somente as contadas por ele, é uma restritiva, ok? Não tem conector, ela é reduzida. O verbo está no particípio, reduzida de particípio, gente. Olha só, reduzida de particípio. E a outra oração é chamada de oração principal, tá? Não fiquem assustados com o nome, não fiquem assustados pelo tamanho do nome. Vocês estão percebendo que há uma lógica aqui, não há conector. Então você já sabia fazer a classificação até ali. Agora você percebeu que não há conector. Posso desenvolver a oração? Como é que eu desenvolvo essa oração? Porque alguns vestibulares, eles cobram o quê? A oração desenvolvida. Você transformando a oração reduzida em uma desenvolvida. Ou transformando uma desenvolvida em uma reduzida. Tá? Então, quando pedir para colocar um conector para desenvolver a oração, você vai pensar nas conjunções, certo? Que, quando, embora, você vai pensar numa conjunção ou num pronome relativo, o qual, a qual, dependendo do tipo de oração, tá, gente? Então, presta atenção, na ordem direta, geralmente eu tenho uma substantiva, na ordem inversa, geralmente eu tenho uma adverbial, tá? Só adverbial é que eu posso inverter, tá? Intercalada, uma dentro da outra, adjetiva. Agora presta atenção aqui só para nós finalizarmos esta aula sobre a oração reduzida. Qual é o problema da oração reduzida? O problema é que pode acontecer de eu construir lá na minha redação, lá no meu texto, uma reduzida de gerúndio ou de particípio, causando o quê? Ambiguidade. Atenção para ambiguidade, tá? Por isso que muito professor de redação não gosta do excesso de gerúndio, porque você pode cair numa estrutura ambígua. Para você tá tudo ok, mas o leitor vai lá e opa, quem está fazendo o que aqui? Então presta atenção. Entrando na sala, entrando, vi assombração. Entrando, vi conector, não há conector, separo onde? Antes da segunda informação. Então vamos lá. Primeira informação com verbo desenvolvido, ó, flexionado, vi assombração. Vi assombração entrando na sala. Muito bem. Vocês estão percebendo que quando eu digo vi assombração entrando na sala, esta informação é ambígua? Era a assombração que estava entrando na sala ou eu que estava entrando na sala? É uma informação ambígua. A ambiguidade aqui. O que eu faço para retirar a ambiguidade? O duplo sentido, tá? O que eu faço para retirar, então? Eu sou obrigada a desenvolver a oração. Então, o que eu quero dizer aqui? É um texto de suspense, uma narrativa? Eu quero dizer que era a assombração que entrava na sala? Então, eu digo, vi a assombração que entrava na sala. Ou que estava entrando na sala. A qual estava entrando na sala. Bem, se eu substituir por um que, a qual, o qual, eu tenho uma oração o que, gente? Uma oração reduzida de, uma oração reduzida de gerúndio. Que tipo de oração reduzida de gerúndio? A oração adjetiva. Agora, eu estava entrando na sala e vi a assombração. Então, vi a assombração quando eu entrava na sala. Quando eu entrava na sala. Então, olha só, gente. Se a informação for a primeira, eu tenho uma oração subordinada adjetiva, reduzida, ok? Se a informação que eu tenho, ou que eu queira transmitir, é a segunda, aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal, quando eu entrava na sala. Ok? Então, muita atenção, porque quando eu estou analisando a oração, pode acontecer também de o vestibular, de a prova, de a questão me cobrar o quê? Ambiguidade. Então, presta bastante atenção que tipo de conjunção ou que tipo de pronome eu posso colocar ali para desenvolver a oração. Dependendo do que eu possa colocar. Se for um pronome relativo, é adjetiva. Se for uma conjunção subordinada, transmitindo um sentido, lembra? Sentido. Lembra lá da causal, temporal, locativa, modal, aí eu tenho que uma adverbial, ok? Muito bem, gente. Espero que tenham gostado, que tenham compreendido e próxima aulinha tem mais, ó. Beijinho, beijinho, tchau, tchau.